Oi, tricoteiras! Eu sou a Lívia, do ateliê Lívia Arantes, e vou ensinar vocês um gorro com agulha circular. Então, eu estou usando a agulha circular de 40 centímetros, a lã Moletti. O tex dela é de 500 e essa é a cor 3013. Então, eu comecei colocando 80 pontos na minha agulha. Eu tô usando agulha 5 milímetros, tá? E para continuar, então, agora eu vou... Tem sempre que observar para fazer na agulha circular se os pontos estão todos viradinhos aqui para dentro, tá? Então, para continuar agora, tem que observar para depois não ficar torcido assim e não dá para continuar, tá? Então, os meus pontos estão todos viradinhos para dentro, então eu vou continuar aqui fazendo 3 centímetros, 4 centímetros de ponto barra 1 por 1. Pode ser 2 por 2, daí vai de gosto, tá? Só lembrando, então, para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube que é a Lívia Arantes Tricô e a página aqui no Face, que é o Ateliê Lívia Arantes. E queria pedir para vocês visitarem também o grupo Tricô, a arte de tricotar, que é de uma amiga, da Luísa, que esse mês de agosto está completando 1 ano. Então, vão lá, deixem sua curtida, deixa sua curtida aqui na página também do ateliê e me seguem lá no YouTube também, tá? Então, continuando, eu vou segurar aqui os 2 fios, tanto o do novelo, o fio do novelo, quanto da minha pontinha, para eu já dar uma arrematada aqui no começo, tá? Então, eu seguro os 2 fios juntos e vou fazer um ponto em tricô. Esse começo é meio chatinho, mas não é impossível, você tem que segurar bem firme. Para quem tá começando com a agulha circular, esses 2 primeiros pontos, sempre que for fazer, coloca um marcador aqui. Então, eu já fiz 2 pontos, eu vou colocar meu marcador para eu saber que aqui foi onde eu iniciei. Então, agora eu vou seguir com esse marcador pro resto do meu trabalho, tá? Até o final. Então, eu fiz um ponto em tricô, um ponto em meia, e vou continuar até o final, fazendo a barra 1 por 1, tá? Então, eu vou continuar. Agora, eu já fiz 4 pontos com os 2 fios, eu já posso soltar e ficar só com o fio do novelo. Então, a minha pontinha eu já posso deixar ela de lado. E agora, eu continuo só com o fio do novelo. Lembrando sempre de ir acertando, pra não ficar tão difícil de puxar depois, tá? Então, é só continuar com o ponto barra 1 por 1 e eu já volto. Então, terminei a segunda carreira, ficou desse jeito, tá? E então, agora eu passo meu marcador para outra agulha e vou continuar, então. Agora, como não tem avesso e direito, é uma peça circular, então é só fazer os pontos conforme eles se apresentam. Então, esse primeiro ponto, eu tenho que fazer ele bem apertadinho, para depois, na peça pronta, não ficar solto, Então, esses 2 primeiros pontos eu tenho que fazer bem apertadinho, tá? Aí, não fica parecendo que tem uma emenda aí, tá? Então, é só continuar ponto sobre ponto. Se for tricô, faço tricô. Se for meia, faço meia. Por mais ou menos uns 3 centímetros, 3 centímetros e meio, tá? O gorro que eu tô fazendo é tipo esse, tá? Com os corações. Esse daqui é um teste que eu comecei. E então, agora eu vou fazer o gorro certinho com vocês. Então, eu vou começar. Quem quiser fazer essa barrinha maior, pode fazer, daí pode dobrar, vai do gosto, tá? Também pode ser feito com ponto barra 2 por 2, do jeito que eu falei. Então, agora eu vou seguir desse jeito por 3 centímetros a 3 centímetros e meio e já volto.
Voltando, então, eu fiz 10 carreiras de ponto barra 1 por 1, o que deu 4 centímetros, tá? Então, agora, eu marquei, então, esse é meu início e aqui é metade, então, aqui, até aqui são 40 pontos. 40 pontos de um lado e 40 pontos do outro. Por quê? Eu fiz isso para eu saber que o que tem de um lado vai ter que ter do outro, tá? Então, eu vou começar, então, com 2 pontos em tricô. Então, eu vou fazer 2 pontos em tricô, lembrando que esses 2 primeiros pontos, eu tenho que fazer eles bem apertadinhos, pra eles ficarem certinhos, ó, tá? Então, faço eles bem apertadinho. Então, fiz 1 e 2. Agora, pra minha trança, que aqui vai ser minha trança, eu vou fazer 9 pontos em meia. Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer os 9 pontos e já volto. Feitos os 9 pontos em meia, agora eu vou fazer 12 pontos em tricô. Então, ponho o meu fio pra frente e vou fazer 12 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, eu vou fazer os 12 pontos e já volto. Aqui eu vou fazer 18 pontos em tricô, então, eu fiz 12, agora eu vou fazer mais 6. Então, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. São 18 pontos. Então, agora, eu faço os 9 pontos da minha trança. 1, 2, 3, 4, então, são 9 pontos e meio. Vou fazer e já volto. Fiz os 9 pontos em meia, faço os 2 pontos em tricô. Então, 1 e 2. Cheguei, então, aqui na minha metade, então, é só repetir novamente. Então, eu vou repetir 2 pontos em tricô, 9 pontos e meia, 18 pontos em tricô, 9 pontos e meia e 2 tricôs. Vou repetir desse lado e já volto. Então, agora, para a segunda carreira, eu vou começar novamente com os 2 pontos e meia, 1 e 2, os 2 pontos em tricô, 9 pontos em meia. Então, vou fazer os 9 pontos e já volto. Agora, aqui, vou fazer 8 pontos em tricô. 1, 2, 3. Vou fazer os 8 pontos e já volto. Os 8 pontos em tricô. E vou pegar e vou cruzar esses 2 próximos pontos. Então, eu tiro os 2 pontos da minha agulha. Pego com minha agulha da esquerda, eu pego o primeiro ponto aqui e solto o segundo. Então, o segundo tá aqui atrás solto. Pego com a minha agulha direita e volto ele pra minha agulha esquerda. Então, ó, eu cruzei os 2 pontos, tá? Então, eu deixaria o primeiro ponto em espera na frente e faria o segundo em meia. Então, faço um ponto em meia e o outro que eu cruzei aqui na frente também eu faço em meia. Faço 8 pontos em tricô e já volto. Então, aqui, ó, onde eu cruzei os pontos vão ficar assim, tá? Então, agora eu vou continuar 9 pontos e meia, 2 pontos em tricô e repito até o final aqui da carreira. Chegando aqui, eu já posso tirar esse marcador, que não tem mais necessidade de ter ele, tá? Então, eu vou tirar esse marcador daqui, só vou ficar com esse, que é aqui para eu saber onde é o meu início, tá? Então, eu vou continuar e já volto para a terceira carreira. Na terceira carreira, então, vou continuar fazendo 2 pontos em tricô,
os 9 pontos em meia e já volto. Agora, fiz os 9 pontos em meia, vou fazer 7 pontos em tricô. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz 7 pontos em tricô. Cheguei aqui, ó, um ponto antes do que eu cruzei. Então, eu vou passar os 2 pontos, os 2 próximos pontos, para minha agulha da direita. Vou pegar por trás esse primeiro ponto aqui. Então, vou passar ele aqui e vou soltar o segundo ponto aqui. Pego com a minha agulha da direita e volto ele pra agulha. Então, ó, ficou aqui o ponto que eu cruzei. Então, eu faço esse primeiro ponto, eu faço em meia, o segundo eu faço em tricô, tá? Então, eu tô fazendo essa primeira ponta aqui do coração, tá? Então, eu tô bem aqui. Tricoteiras, me desculpe, mas eu errei aqui. Essa terceira carreira, eu não vou cruzar novamente. Eu vou só fazer os pontos conforme eles apresentam. Então, uma carreira eu cruzo, na outra eu só repito os pontos. Então, fiz os 8 pontos em tricô, venho aqui onde eu cruzei, vou fazer em meia. O próximo ponto me aparece em meia, eu vou fazer ele em meia. E vou seguir os 8 pontos em tricô, os 8 pontos em tricô, os 9 pontos em meia, e vou seguir repetindo o que eu fiz até aqui. Então, ó, se na carreira anterior eu cruzei, na próxima carreira eu só vou repetir os pontos, tudo bem? Eu vou fazer e já volto. Então, por enquanto, tá assim a touca, o gorro, tá? Então, eu vou fazer os 2 pontos em tricô, os 2 pontos em tricô, lembrando sempre que o primeiro e o segundo ponto do meu início da carreira são sempre mais apertadinhos, e vou fazer os 9 pontos em meia. Feitos os 9 pontos em meia, eu vou fazer 7 pontos em tricô e já volto. Então, ó, na minha quarta carreira, 2 pontos em tricô, 9 pontos em meia e 7 pontos em tricô. Fico com um ponto antes do ponto em meia. Então, eu pego os 2 próximos pontos, eu vou cruzar eles, então, eu passo ele para minha agulha da direita, venho por trás e pego o meu primeiro ponto. Então, peguei meu primeiro ponto, tá? Por trás. E vou soltar da minha agulha o segundo ponto. Com a minha agulha da direita, o meu ponto tá aqui. Com a minha agulha da direita, eu venho e pego o meu ponto e volto ele aqui pra agulha, tá? Então, eu vou fazer agora o meu ponto em meia. Então, vai continuar aqui em meia, e esse ponto que eu passei lá pra trás, eu vou fazer em tricô. Agora, eu vou passar os próximos 2 pontos novamente pra minha agulha, só que em vez de pegar por trás, como eu peguei aqui, é meu ponto em meia que tá aqui, que é o meu próximo ponto. Então, ó, meu próximo ponto é em meia e o outro é em tricô. Então, esse que é em meia, eu vou pegar pela frente, então, venho com a minha agulha da esquerda e pego ele aqui pela frente. Solto os 2 pontos, passo pra agulha,
pego o segundo ponto que ficou solto, eu pego com a minha agulha da direita e volto ele pra agulha. Então, agora, eu faço esse ponto que ficou pra trás, eu faço ele em tricô. E o meu ponto, eu sigo ele em meia, tá? Então, tá abrindo aqui o coração. Então, ficou um ponto em meia, 2 pontos em tricô e um ponto em meia. Então, agora é só eu seguir novamente 7 pontos em tricô, 9 pontos em meia e 2 pontos, que aqui no caso são 4, né? São 2 pontos de uma metade mais 2 pontos da outra metade. Vou seguir e volto aqui no próximo coração para explicar novamente, para não ficar. Cheguei aqui então no próximo coração, no próximo biquinho do coração, com um ponto antes. Então, aqui eu tenho um ponto em tricô e um ponto em meia. Para ficar mais fácil, eu vou tirar esse ponto em tricô, só o ponto em tricô. Eu vou deixar ele em espera lá atrás e vou fazer o meu ponto em meia. Feito o meu ponto em meia, eu volto com o meu ponto em tricô e vou fazer ele em tricô. Então, vai ficar desse jeito. No próximo, eu tenho o meu ponto em meia e um em tricô. Então, eu vou pegar o meu ponto em meia, vou deixar ele em espera aqui na frente e vou fazer o próximo ponto em tricô. Volto pra agulha e faço o meu ponto em meia. Então, ó, ficou do mesmo jeito que eu fiz lá. Agora, então, é só seguir com os pontos em tricô. Então, vou fazer os 7 pontos em tricô, depois os 9 pontos e meio e termino aqui essa carreira com os 2 pontos em tricô e já volto. Nessa quinta carreira, eu vou fazer os pontos conforme eles aparecem. Então, onde for tricô, eu faço tricô, e onde for meia, eu faço meia. Vou fazer essa carreira e já volto. Faço, então, os 2 pontos para essa sexta carreira, então, faço os 2 pontos. Agora, então, eu vou pegar um alfinetinho, um marcador. Pode ser agulha auxiliar ou pode ser qualquer outra coisa que facilite para vocês, tá? Então, vou tirar 3 pontos. Vou deixar aqui em espera na frente e vou fazer os próximos 3. Então, 1, 2 e 3. E vou voltar esses 3 pontos que eu tirei, eu vou voltar para minha agulha. E vou fazer eles também em meia. 1, 2 e 3. E esses últimos 3 pontos também vou fazer em meia. Então, 1, 2 e 3. Então, eu fiz meu primeiro trançado da trança aqui. Lembrando que depois eu vou trançar esse pro lado direito. Vou fazer agora 6 pontos em tricô. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos em tricô. Vou tirar meu ponto em tricô, em espera, vou deixar ele lá pra trás e vou fazer o ponto em meia. Volto meu ponto em tricô e vou fazer ele em tricô, os próximos 2 pontos também em tricô. Agora, eu vou pegar meu ponto que tá aqui em meia,
Vou pôr em espera aqui na frente. Faço o próximo ponto em tricô. E volto meu ponto pra agulha. E faço em meia. Então, vai ficar assim. Vou seguir os 6 pontos em tricô e já volto. Fiz, então, 6 pontos em tricô e vou trançar novamente a segunda trança. Vou pegar os 3 primeiros pontos. Então, 1, 2 e 3. Vou deixar em espera aqui na frente e vou fazer os próximos 3 pontos em meia. 1, 2 e 3. Volto os pontos que estão em espera para minha agulha da esquerda e vou fazê-los também em meia. 1, 2 e 3. E faço os últimos 3 pontos também em meia. 1, 2 e 3. E faço os 2 últimos pontos dessa metade em tricô. Então, agora é só repetir desse lado a mesma coisa que fizemos desse. E a próxima carreira, a 7ª carreira, é só acompanhar os pontos. Vou terminar essa carreira e fazer a 7ª carreira e já volto. Então, até agora ficou desse jeito. Aqui começando o coração, é aqui a primeira parte da trança. Então, agora é só vamos seguir os 2 pontos em tricô, 9 pontos e meia. E agora aqui vamos fazer 5 pontos em tricô. E eu já volto. Lembrando, então, que eu tô na 8ª carreira. E agora, então, tô com 5 pontos na minha agulha. Vou tirar o meu ponto em tricô, deixo ele lá pra trás, faço o meu ponto em meia e volto o meu ponto em tricô. Faço tricô, faço os próximos 4 pontos também em tricô, 1, 2, 3, 4. Cheguei aqui no meu ponto em meia, vou tirar ele e deixar ele em espera aqui na frente e fazer o próximo ponto em tricô. Volto pra agulha e faço em meia. Vou seguir 5 pontos em tricô, 9 pontos em meia e vou seguir até chegar aqui no início da minha carreira de novo. Lembrando que a próxima carreira, a 9ª carreira, é ponto sobre ponto, conforme eles se apresentam. Então, onde for tricô, faço tricô, e onde for meia, faço meia. E já volto. Continuando, eu fiz aqui os 2 pontos em tricô e vou começar para cruzar a segunda parte da trança. Então, eu vou fazer os 3 primeiros pontos em meia, sem nenhuma alteração. Então, 3 pontos em meia. Vou pegar os próximos 3. Então, 1, 2 e 3, e vou deixar eles lá pra trás. E vou fazer esses 3 em meia. 1, 2 e 3. Vou voltar os 3 pontos que eu deixei lá pra trás, vou voltar pra agulha e vou fazer também os 3 pontos em meia. 1, 2 e 3. Agora, então, eu vou fazer
A trança, então, ficou desse jeito, tá? Eu vou continuar aqui, então, com os pontos em tricô, vou fazer 1, 2, 3 e 4. 4 pontos em tricô. Vou cruzar aqui meus pontos, então, pego lá por trás, pego por trás o ponto em tricô, solto o meia e ponho o meia aqui na frente. Então, faço o ponto em meia e faço agora o ponto em tricô. Vou seguir os pontos em tricô até eu chegar no próximo ponto em meia. Cheguei aqui no próximo ponto e meia, tiro os dois pontos tiro os dois pontos da agulha, passo para a agulha direita, venho pela frente, pego o meu ponto e meia e solto. Pego o ponto em tricô e ponho ele aqui na frente. Faço meu ponto em tricô e meu ponto em meia. E agora é só seguir os 4 pontos em tricô, 1, 2, 3 e 4. Então, ó, tá formando aqui o V do coração. Novamente, cheguei aqui na trança, então, eu faço os 3 primeiros pontos em meia. Fiz os 3 pontos em meia, pego os próximos 3 e deixo em espera lá atrás. E faço em meia, os próximos 3 em meia. 1, 2 e 3. Volto os 3 pontos que estão lá atrás, volto eles para minha agulha e faço os pontos em meia. Agora, então, é só seguir e a próxima carreira é só acompanhar os pontos, tá? Então, a trança tá pronta, a primeira parte da trança tá pronta, a segunda parte. Então, agora é só seguir aqui até chegar aqui no início novamente e fazer a próxima carreira seguindo os pontos. Eu já volto. Para essa próxima carreira, então, eu vou seguir os 2 pontos em tricô, os 9 pontos em meia. Os 9 pontos em meia, e vou fazer agora 3 pontos em tricô. Então, 1, 2 e 3. Feitos os 3 pontos, vou cruzar. Então, eu passo os 2 pontos para minha agulha direita, venho por trás do primeiro ponto, passo ele para a agulha esquerda, solto os 2 pontos, com a agulha direita eu pego o segundo, que é o meu ponto em meia, e volto ele para a agulha. Vou fazer, então, meu ponto em meia e vou seguir os pontos em tricô, até eu chegar no meu próximo ponto em meia. Esse é o nosso último cruzamento, para depois a gente começar a fechar o coração. Então, a gente aumentou até aqui, né?
A gente cruzou até aqui, então, deixa eu fazer aqui o último. Então, eu passo os dois, passo pela frente, tiro o meu ponto e meia e puxo o meu ponto em tricô. Faço aqui meu último ponto em tricô. Então, a próxima, é só seguir os pontos agora. Repetir aqui do outro lado. E fazer a próxima carreira seguindo os pontos, só que eu tenho que cruzar os 3 primeiros pontos aqui, do mesmo jeito que foi aqui, feito aqui, na próxima carreira. Depois eu faço a próxima carreira, na verdade, eu vou seguir os pontos. A próxima, eu cruzo aqui e sigo os pontos do mesmo jeito. Depois, é só eu seguir os pontos novamente. Então, eu sigo a próxima carreira, eu sigo todos os pontos. A próxima, eu cruzo esses 3 pontos. E a próxima, eu faço todos os pontos normalmente, tá? Sem cruzar, sem aumentar, sem nada. E eu já... Então, por enquanto tá ficando assim, eu só repeti uma carreira. Então, eu só fiz a primeira carreira que repete os pontos. Então, faz ponto sobre ponto do jeito que eles aparecem. Então, agora, para essa próxima carreira, nós vamos cruzar novamente a trança. Então, deixa eu pegar meu marcador, vou pôr aqui, e vou fazer os 2 pontos em tricô, e com o outro, eu vou pegar os 3 próximos pontos, e vou deixar em espera aqui na frente e faço 3 pontos. Igual foi a primeira parte aqui da trança, tá? Então, eu vou fazer os 3 pontos, 1, sempre meia, 2 e 3. Vou voltar aos 3 pontos que eu tirei, vou voltar pra agulha e faço também meia. 1, 2 e 3, e faço meus 3 últimos pontos aqui da trança. Então, a trança vai ficar desse jeito, ó, tá? E agora, eu continuo. Essa próxima carreira, na parte do coração, eu não vou mudar em nada. Então, eu só vou cruzar aqui a trança. Então, o resto, eu continuo, a parte aqui do coração, eu continuo ponto sobre ponto, conforme eles vão aparecendo, e só vou cruzar novamente as tranças. Então, eu vou fazer essa carreira e volto para a próxima. Para essa próxima carreira, então, nós vamos começar tanto a arredondar o coração aqui, quanto começar o outro coração. Então, aqui, continuo com os 9 pontos da trança em meia, todos os pontos, e eu volto quando eu chegar aqui no meio aqui do coração. Já volto. Cheguei aqui, então, no meio do coração, nós vamos cruzar os pontos novamente. Então, eu vou pegar os 2 pontos, vou pegar o meu meia aqui pela frente e vou soltar o ponto. Agora, com a agulha da direita, eu pego o meu ponto que tá lá atrás e volto ele aqui pra minha agulha da esquerda. Então, esse ponto, eu vou fazer ele em tricô. Então, eu tinha 3 pontos em tricô, agora eu fiquei com 4. Faço ponto e meia.
Aqui, eu vou fazer 3 pontos em tricô, 1, 2 e 3. E vou cruzar os 2 pontos aqui da frente. Então, eu passo os 2 pontos para minha agulha, passo esse primeiro ponto, eu pego ele pela frente e solto o outro. Pego com a minha agulha da direita e volto ele para a agulha. Então, eu cruzei os 2 pontos aqui e vou fazer esses 2 pontos em meia. 1 e 2. Faço 3 pontos em tricô. 1, 2 e 3. E vou cruzar o ponto aqui do meu coração. Então, eu pego, passo os 2 para minha agulha da direita. Agora, eu quero que o meu ponto vai pra cá. Então, o meu ponto em meia tem que ir pra lá, pra direita. Então, eu venho por trás, pego o meu segundo ponto, meu primeiro ponto, e solto o segundo. E volto, pego com a agulha da direita e passo para a agulha da esquerda. Faço, então, o ponto em meia. Ponto em meia, e faço os 4 pontos agora em tricô. Então, eu vou seguir até o final da carreira dessa forma. Aqui, então, eu sigo os 9 pontos da trança e vou seguindo desse jeito até o final da carreira, e já volto. Então, até agora, o resultado é esse, tá? Então, agora, essa próxima carreira, eu vou seguir os 2 pontos em tricô, os 9 pontos. Lembrando sempre que o início da carreira eu tenho que fazer o ponto mais apertado possível. Eu sigo, então, aqui os pontos, até eu chegar no coração. A hora que eu chegar no coração, eu volto. Até aqui, a gente conseguia fazer com agulha reta. A partir de agora, não dá mais para fazer. Por quê? Porque eu vou fazer o cruzamento aqui da parte do coração, tanto no direito como no avesso da peça. Como eu tô com a agulha circular, então, a gente fica mais fácil para fazer, porque é apenas o direito, tá? Então, para formar o redondinho aqui do coração, eu vou começar a cruzar, em vez de fazer como eu tava fazendo aqui, cruzo, na próxima eu sigo os pontos. Agora, não. Agora, eu vou cruzar em uma e na outra eu também vou cruzar. Então, aqui, eu vou pegar os 2 pontos, passo meu ponto de meia pela frente e o ponto em tricô vou passar por trás e volto ele pra agulha. Então, eu vou fazer meu ponto em tricô e meu ponto em meia. Agora, então, aqui no meio, eu só sigo os pontos. Então, fiquei com 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô, e vou cruzar novamente aqui do outro lado. Então, pego os 2 pontos com a agulha da direita, pego o meu ponto tricô por trás e meu ponto em meia eu passo pela frente. Então, agora, eu faço meu ponto em meia e sigo os pontos conforme eles vão aparecendo, conforme eles vão se apresentando, tá? Então, onde for meia, eu faço meia, onde for tricô, eu faço tricô. Só vou seguir lá no outro coração do mesmo jeito que eu fiz aqui, e já volto para a próxima carreira. Então, para essa próxima carreira, eu segui os pontos até chegar aqui no coração. Então, aqui, eu pego, passo os 2 pontos para minha agulha da direita, passo meu ponto em meia para frente e o tricô para trás. Vou fazer, então, esse ponto em tricô e meu ponto em meia.
Essa carreira é a que eu vou cruzar aqui para aumentar também. Então, eu vou passar os 2 pontos para continuar esse biquinho aqui do coração. Então, eu passo os 2 pontos para a agulha da direita, pego por trás o meu ponto em tricô, solto e pego o meu ponto meia e volto ele para a agulha. Então, eu faço meu ponto em meia, o ponto em tricô. Vou pegar os próximos 2 pontos, vou pegar meu ponto meia aqui pela frente e pego meu ponto tricô por trás. Passo ele e faço tricô e meia. E aqui eu vou cruzar também, então, eu pego os 2 pontos, pego o meu ponto tricô lá por trás e passo o meu ponto meia pra cá. Vou fazer um ponto meia e seguir os pontos. A partir de agora, então, é só seguir, meu coração formou aqui, e agora é só seguir conforme a gente fez aqui, e trançando as tranças. Acabando, dando a altura desejada, vai seguindo até atingir a altura desejada. Depois que atingir, para arrematar, eu vou arrematar de 2 em 2 pontos. Então, eu vou seguir agora com essa. Então, eu vou fazer 2 pontos juntos, 2 pontos juntos, até eu atingir o tamanho que eu quero. Para quem não tem a agulha menor, faz esse laço assim, que fica mais fácil para trabalhar. Então, aqui eu tenho metade, aqui eu tenho 40 pontos e desse lado eu tenho 40 pontos. Então, agora é só eu ir fazendo 2 pontos juntos, pode ser em tricô ou em meia, tanto faz. Então, faço 2 pontos juntos, 2 pontos juntos, e vou fazendo até eu atingir o mínimo possível de pontos. Então, essa carreira, a próxima agora é sempre assim, de 2 em 2, tá? Até eu fechar minha peça. Então, vou ficar por aqui com esse vídeo. É só seguir, então, agora com os 2 pontos juntos, até ficar com uns 10, 8 pontos na agulha. Então, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.